Boa tarde, pessoal. Com muita alegria que nós nos reunimos agora, né? Como se estivéssemos dentro da casa espírita e queremos convidar todos vocês para podermos mentalizar o salão, pensar no lugar que a gente gosta de sentar lá no salão, porque a gente já começou a sentir a presença dos benfeitores amigos aí, também reunindo junto a nós, para fazer esse encerramento maravilhoso. Então, vamos, cada um, lembra aí do lugarzinho que fica, né? Lembra do salão, lembra dos companheiros que costumam sentar ao lado, e a nossa reunião vai começar. E a gente sempre começa com a leitura do Evangelho, né? Então, nós vamos pegar um trechinho aqui do Evangelho. Caiu aqui para nós, os obreiros do Senhor, do capítulo 20. Atingistes o tempo do cumprimento do que foi anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão remuneradas ao cêntuplo do que esperarem. Felizes serão os que houverem proclamado aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre a obra terminada, pois o Senhor lhes declarará: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossas rivalidades e vossas discórdias, para não danificar a obra. Todavia, infelizes daqueles que, por suas discórdias, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão tragados pelo turbilhão. Clamarão graça, graça, porém o Senhor lhes sentenciará: por que implorais graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes estender-lhes as mãos, vós que esmagastes o fraco em vez de sustentá-lo, porque implorais graças, vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes vossa recompensa, tal como desejastes. Não rogai por mais nada. As recompensas celestes são para os que não pediram as recompensas terrenas. Deus realiza neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que possuem apenas a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuarem diante da tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na sublime obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirá essa promessa: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Com essa leitura, convidamos a todos para que possamos juntos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos nossos benfeitores amigos Eurípedes Barçanufo, queridos companheiros. Aqui nós nos encontramos juntos, porque onde está o seu pensamento, aí está o seu espírito, e nós estamos juntos em pensamentos. Nós estamos juntos no mesmo local, com a mesma sintonia. Nós estamos pensando em Deus, nosso Pai. Queremos agradecer imensamente ao Pai, amantíssimo e bom, pela oportunidade que está nos dando de podermos juntos pensarmos, elevarmos pensamento, agradecermos de coração e de espírito todos os benefícios, todas as bênçãos recebidas através dos estudos na casa espírita. E aqui pedimos a permissão para podermos iniciar a nossa reunião de encerramento, reunião festiva, reunião de agradecimento. Que a presença da espiritualidade amiga possa se fazer em todos os lares conectados, todos os lares sintonizados. É Jesus presente junto a nós. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. Boa noite a todos. Todos os companheiros nossos ligados ao coração, ligados a essa casa de bênção, sejam bem-vindos. Quanto tempo, né, pessoal, que a gente estava aí esperando para reunir, porque até então reuníamos cada um no seu curso, né? Cada um aí trabalhando o seu estudo, e foi de suma importância que isso acontecesse. Nós não passou em nossa cabeça nunca que iríamos trabalhar na casa espírita dessa forma, mas o importante é que nós não paramos, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai segurando na mão de Deus e vai rogando aos espíritos amigos os benefícios, o fortalecimento, para que a gente possa dar continuidade à obra que não é nossa, a obra do Cristo. A casa de Eurípides, e nós somos abrigados por esta casa, né? Estamos tendo aí a oportunidade de colaborarmos de alguma forma para que os trabalhos aqui na Terra, dentro desta casa, possam ser realizados. Poderíamos dizer que a pandemia nos pegou de surpresa, mas não foi bem assim, não. Muito interessante que Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, ele vem nos falar que os tempos são chegados. Olha, Allan Kardec, na A Gênese, livro A Gênese, eu quero mostrar o meu livro para vocês. Eu acho que ele é da época de Kardec. Tá vendo que lindeza? Então, se eu chegar lá, no capítulo 18, intitulado Sinais dos Tempos, Kardec ele vai deixar isso bem claro para nós, que nós estamos passando por mudanças. E nós temos aqui nesse capítulo algumas falas de espíritos nos explicando sobre essas mudanças. Então, nós não fomos pegos de surpresa. Nós já tínhamos a ideia, e nós que estamos estudando doutrina espírita, já sabíamos que algo estava por acontecer. E ele é bem claro quando ele fala da importância da mudança, do crescimento, da mesma forma que os planetas progridem, a parte material, a parte física, os seres que habitam esse planeta também vão progredir. E as coisas vão acontecendo para que a gente possa tomar pé da situação, que nós somos filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, nós somos irmãos em humanidade. Nós somos iguais perante o Pai. E era necessário que aprendêssemos essa igualdade. Então, que nós possamos tirar as coisas boas, né? Ler esse capítulo aqui agora não tem como. Então, eu deixo aí para vocês. A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, vem nos dar um ânimo, algo que faz com que a gente tenha força para enfrentar tudo, porque o período é difícil, e ele fala, é difícil. Um período difícil que iria abarcar toda a humanidade, queria chegar perto de todos os filhos de Deus, chamando-nos, né, à renovação íntima, ao progresso moral, à necessidade de progredirmos moralmente. Então, por isso, tudo que está acontecendo, né? Somos espíritos eternos em uma trajetória reencarnatória nesse momento, estamos em um momento ímpar de grande importância. Nós estamos aí presenciando a transição planetária, né?
que já iniciou quando Kardec fala na Gênese, quando Kardec vem com todos os livros, né, através dos espíritos que vão elucidando, trazendo o conhecimento da doutrina espírita, eles já falam a Kardec que já estava iniciando esse momento de transição planetária, naquela época. Então, nós estamos no meio dessa transição. Essa pandemia que chegou aí, que está deixando a gente, alguns angustiados, outros preocupados, outros que não têm essa força, né, que a doutrina nos traz, estão em desespero. Então, essa pandemia veio para frear, para nos mostrar que somos seres da criação, que nós não mandamos, nós obedecemos ao Pai, que é Deus. E que é necessário que a gente coloque os valores agora, né? Que a gente comece a trabalhar os valores. Isso é de suma importância dentro da casa espírita, fora da casa espírita, dentro dos lares, a importância da gente olhar um ao outro, né? De dar o tempo para o outro falar. Então, como isso está sendo importante, né? Se nós tivermos essa consciência e aproveitarmos o tempo. Sabemos que a dor está batendo na nossa porta, a porta das nossas famílias. Estamos perdendo entes queridos, perdendo no dizer humano aqui na Terra, né? Porque nós não perdemos, mas nós sentimos a partida desses entes. E isso é natural, é normal. Nós temos o sentimento para com esses companheiros que comungam conosco aqui na Terra. Mas nós não podemos esquecer que Deus é justo, Ele é bom e Ele deseja o melhor para nós. Que o mundo espiritual e o mundo material estão unidos nesse momento. Estão trabalhando juntos. Da mesma forma que nós estamos passando por essas angústias, eles lá também estão. E eles estão buscando nos auxiliar. Tá certo? E com isso tudo, nós queremos dizer que a casa espírita não parou. A casa espírita, nossa casa, continuou. Me lembro bem, no último sábado que nós nos encontramos, foi dia 14 de março. E olha que eu não gravo data, hein? 14 de março, podem olhar aí na folhinha. Muitos questionamentos naquele sábado. Nós poderemos continuar fazendo reunião? Olha como que tá. Carla, e aí? A gente não tem que parar a reunião? E eu me lembro bem que eu cheguei lá na frente e falei para vocês assim, nós iremos parar se eles falarem que deveremos parar. E assim, né? E falei, enquanto eles não falarem que tem problema, nós vamos dar continuidade em nossa tarefa. Na segunda-feira, no dia da triagem, à noite, nós recebemos já pela comunicação, né, dos telejornais e tudo, que as escolas iriam parar a partir da quarta-feira. Na terça-feira, nós já mandamos mensagem para todos os trabalhadores que nós não teríamos a reunião pública presencial e que precisaríamos dos recepcionistas lá para poder avisar as pessoas que chegariam, que fossem para casa, que a gente começaria, então, uma reunião pública virtual. E assim nós fizemos. Então, nós não paramos, né? A terça, a quarta com tratamento espiritual. Começamos na sexta também, o primeiro mês. Depois, nós, no Instituto da Mediunidade, nos juntamos e começamos a segunda triagem com as pessoas que estavam necessitadas em meio a isso tudo, esse turbilhão. Então, nós realizamos a triagem também e continuamos o trabalho. Então, o Instituto da Mediunidade deu continuidade. Os cursos, gente, nós nunca imaginávamos que iríamos fazer curso dessa forma e deu certo. Todo mundo realizando o curso, funcionando, trabalhando de forma alegre. Já estão me dando aqui falando que meu tempo já está acabando, gente. Vocês sabem, né, como é que é a minha vida. Eu adoro falar com vocês e eles já estão aqui mandando sinal. Então, aqui, ó, rapidinho, para fechar isso aqui que eu tenho que falar. Os cursos do ciclo introdutório fizeram, né? Nós tivemos aí
todo mundo, a participação dos estudantes, a participação dos instrutores, todo mundo realizando com alegria, os institutos também. E além dos estudos, nós tivemos trabalho, né? O Instituto da Criança mandou vídeos para os meninos, para os evangelizandos, todos os sábados pela manhã. Os meninos tinham vídeo, tem, né? Hoje também teve vídeo pela manhã. Desde o berçário até os maiores, até os meninos de 11 anos, todos recebendo vídeos, né? As meninas e os meninos do Instituto da Criança não pararam com o trabalho, né? A Lenilda aí na frente, levando a atividade, que foi assim, está sendo importantíssima na vida dessas crianças. O Instituto do Jovem não parou hora alguma. Gente, seguir o WhatsApp do Instituto do Jovem, o grupo dos meninos, vocês não têm ideia. Eu fico doidinha seguindo a Andréia com essas meninas tudo aí, com esses meninos tudo. Tantas ideias que vão fervilhando na cabeça deles e eles vão colocando em prática, sempre, uma gracinha, sempre passam para a gente antes e para ver o aval da diretoria e depois eles colocam em prática. Então, eles iniciaram aí lives pelo Instagram, né, fazendo o estudo do Instituto do Jovem, então, bem animado, campanha do agasalho que fizeram agora. Divulgação, o pessoal da divulgação também não parou, fizeram o trabalho aí da campanha contra o aborto, né, Marildinha? Realizaram aí maravilhosamente essa campanha, também tudo virtual, gente, olha aí que maravilha, né? Então, realizaram a tarefa, o esclarecimento com a agenda da reforma íntima. Gente, que gracinha de vocês, todas as manhãs a gente acordar e ter uma voz de vocês nos falando do evangelho. Que é isso, hein? Todo mundo estudando. Vocês viram o meu olhar? Eu olhei aqui diretamente, é porque tem uma menina aqui do esclarecimento que não falava por nada. E vocês do esclarecimento conseguiram com essa menina para falar. Então, achei ótimo. A pressão do né? Achei ótimo. Então, assim, hoje o esclarecimento colocou aí as palavras do Arthur. Ele é um jovem também, morador, né? Que fala aí no meio espírita, falando da agenda da reforma íntima, falando sobre a reflexão do evangelho, mas eu quero dizer que nós temos vários Arthurs aqui na nossa casa. Vocês também, maravilhosamente, todos gostaram de acordar pela manhã e ouvir a voz de vocês falando do evangelho. Como vocês falaram bem, gente, eu estou assim, apaixonada, eu estou emocionada, eu não sei, porque cada trabalho que vocês realizam, eu fico lá nas alturas, né? Porque a Casa Espírita somos nós, né? A Casa Espírita não é uma diretoria, a Casa Espírita é todo mundo, os institutos funcionando. Então, assim, parabéns para todo mundo que está trabalhando. O relógio, eu estou mostrando o relógio ali. Gente, então, peraí, que eu ainda não falei das obras sociais, lógico. Obras sociais também não parou. Muita gente pergunta como que ele estava fazendo com as famílias, né? As famílias estão recebendo, ontem mesmo foram distribuídas cestas básicas, os meninos levam as cestas, fazem prece antes de sair do centro espírita, saem nos carros, estacionam na porta das famílias, fazem uma prece em benefício dessas famílias, abençoando aquele alimento que está chegando na casa. São oferecidos livros espíritas a essas famílias. A primeira distribuição foi no posto, juntou gente, não pode juntar gente. Então, depois, a gente organizou que fosse distribuído, o pessoal das obras trabalhando incessantemente, gente. Reunião não parou. Colégio Eurípides Barçanufo, que gracinha. Nós tivemos uma parada de uma semana para podermos nos organizar, né? E depois começamos com aulas online, ao vivo,
professoras se organizando, colocando umas telas, igual o Guilherme colocou aí, vocês viram uma tela legal que o Guilherme colocou? Eu tentei colocar, mas parecia que eu estava no espaço sideral e vocês iam pensar que eu tinha desencarnado e ainda não, né? Ainda não virei espírito de luz, não. Então, ficou assim mesmo essa parede. Mas, assim, as meninas organizaram as salas de aula delas, tá certo? E, dando aula, nós encerramos as aulas do colégio ontem, sexta-feira, férias para os meninos agora, e vamos retornar na metade aí de julho. Então, normalmente, trabalho acontecendo. Lar de idosos, é o último, vou avisar aqui a equipe. 52 pessoas assistindo. 52 pessoas assistindo, muito bem. E precisamos de mais trabalhadores, pessoal do curso aí. Então, a escola... Ah, sim, vou falar sim, peraí. Lá na escola, os meninos trabalhando, as professoras trabalhando, supervisão funcionando, tarefas sendo entregues, provas. Gente, vocês já imaginaram fazer prova através do computador? A professora vigiando no computador, na telinha do computador, os meninos fazendo prova? Aconteceu essa semana. Prova no colégio Eurípides Bassanufo. Então, não tem nem jeito de colar, a professora está vendo tudo, né? Então, funcionou normal o nosso colégio. Lar de idosos, não houve nem um sábado sem culto no lar de idosos Eurípides Bassanufo. Todos os sábados. No início, né, naquela semana, nós fomos presencialmente. A partir do momento que vimos, né, que as autoridades de saúde se preocuparam com os lares de idosos, então, a nossa equipe de TI, aprendi até a falar um negócio, né? Nós temos um menino de TI, o técnico de informática. Então, essa equipe, esse menino, organizou o computador do lar de idosos, colocou a câmera, colocou o microfone e nós continuamos fazendo o culto com elas através do computador. Vocês não têm ideia que alegria que é. A gente morre de rir, porque a gente continua da mesma forma. Faz o evangelho. Cada uma fala do jeito delas. Vocês conhecem o jeito delas, né? É assim, não, agora não. Não vou falar nada não, eu não sei falar. Então, mas todas falam. Todas estão participando do culto e elas falaram que estão rezando muito para que isso tudo passe, que isso tudo vá embora, né? Que elas estão sentindo muita falta da presença física do abraço. Então, o que eu quero dizer é que a gente trabalhou. E a Amanda está aí nos dizendo que estamos... as duas campanhas. A campanha de Fraternidade Alta de Souza, a campanha de esclarecimento Chico Xavier, e está funcionando aos domingos pela manhã. Então, assim, gente, não parou nada. Não parou nada. Clube do Livro, livraria. A Suzana ofereceu o espaço dela lá na loja. Nós levamos o livro, né? Marildinho organizou, levou os livros lá para a loja dela, porque a gente não tinha como abrir a casa. E a Suzana abriu as portas da Casa Espírita para que a gente pudesse continuar com a divulgação dos livros, do Clube do Livro. Então, tá tudo funcionando. Tudo. Tá bom? Então, isso que a gente quer dizer para vocês. Não quero ninguém aí, eu estou precisando ir para a Casa Espírita, eu estou triste, eu estou... Não, pensa, assistam às reuniões. E nós, os trabalhadores, né, do passe magnético, da desobsessão, nós precisamos estar presentes a essas reuniões. As energias de cada um chegam no tratamento espiritual. E nós tivemos nessa quarta-feira, se não me engano, a Amanda pode estar aí falando para nós, o Ricardo também, eu acho que era cerca de umas 50 pessoas assistindo. Então, todos os trabalhadores, quantas? 52? Todos os trabalhadores auxiliando. Então, o trabalho não parou. Eu até brinquei, falei que agora eu vou começar a fazer chamada. O trabalhador vai entrar e vai falar assim, presente trabalhador, e vou colocar presença lá na chamada do dia de cada um. Tá legal? Então, é isso que eu queria falar para vocês. No meio da reunião, a gente vai estar falando.
Nós fizemos a nossa reunião hoje no estilo das reuniões que nós temos na Alta de Souza, que ocorreram, do Espiritismo em Ação. Nós vamos assistir 3 vídeos, 15 minutos cada um. Entre um vídeo e outro, nós vamos ter a presença do Guilherme, nós vamos ter a presença das meninas aqui, Bruna e Carol, cantando, trazendo a gente ao ânimo, a energia, e aí a gente vem com outro vídeo, combinado? Então agora nós teremos o vídeo com o assunto O Poder da Vontade, que o Vitor fez para nós. 15 minutinhos aí com o Vitor agora. Passo a palavra para o nosso TI. Vocês conhecem o TI, né, Ricardo? Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Nós vamos abordar na noite de hoje um tema muito profundo, o poder da vontade. E para podermos abordar esse tema, vamos recorrer ao livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, intitulado Vontade. Nesse capítulo, o benfeitor Emmanuel, de uma maneira bem didática, vai nos dizer, na verdade, vai comparar a nossa casa mental, a nossa mente, a um escritório, onde existem diversos departamentos de trabalho. E Emmanuel vai definir 4 departamentos de trabalhos específicos, os principais departamentos. O primeiro departamento presente na nossa casa mental é o departamento do desejo, onde se encontram as nossas aspirações e o nosso propósito. O segundo departamento é o da inteligência, onde estão as nossas conquistas que já obtivemos nas vidas anteriores e que estamos conquistando agora. O terceiro departamento, segundo Emmanuel, é o departamento da imaginação, onde estão os nossos ideais, e é o departamento que nos liga de uma maneira muito sutil ao futuro, ao amanhã. E por último, o departamento da memória. Como nós podemos imaginar, é onde vão se arquivar as nossas experiências do pretérito. Logo após definir esses 4 departamentos, desejo, inteligência, imaginação e memória, Emmanuel vai dizer o seguinte, que acima de todos esses departamentos e dos demais que existem, porque Emmanuel citou apenas os principais, acima de todos os departamentos está o gabinete da vontade, como a nos mostrar que é a vontade quem determina, quem ordena a direção e as ações de todos os outros departamentos da nossa casa mental. Poderíamos aqui dizer que a vontade é quem nos dirige, é quem coordena o nosso pensamento, as nossas vibrações, o nosso foco de aprendizado, é todo comandado pela vontade. De modo que, diz Emmanuel, se a nossa vontade estiver fraca, se ela estiver indisciplinada, ou se ela não cumpre o seu papel, os outros departamentos começam a agir por si só. Por exemplo, se o departamento do desejo percebe que a nossa vontade está fraca, que ela está frágil, ele toma as rédeas e age por si só. Muitas vezes, devido às nossas experiências passadas, nos levando às paixões desequilibradas. Então, sem a coordenação da vontade, possivelmente o departamento do desejo vai nos levar a cometer delitos contra as leis divinas, vai nos levar a acarretar dívidas e séculos de reparação, vai nos levar a um adultério, aos prazeres da matéria, aos vícios, pode nos levar a passar por cima das pessoas buscando poder, riqueza, por exemplo. E isso vai se suceder com os demais departamentos. Sem a vontade para determinar, para conduzir, o departamento da inteligência, diz Emmanuel, caminha para a criminalidade. O departamento da imaginação produz pensamentos obscuros. E o departamento da memória vai perdendo a sua eficiência ao longo do tempo.
Então, nessa página curta do livro Pensamento e Vida, nós temos condições de constatar que sem o pensamento coordenando as nossas atitudes, nós perdemos o controle dos outros departamentos da nossa casa mental e acabamos agindo por impulso, por instintos já instalados na nossa casa mental. Em outras palavras, nós perdemos o controle do nosso destino. E há uma passagem que está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 43 a 48, que vai nos mostrar muito claramente o poder canalizado da vontade. Essa passagem é de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. Uma hemorragia incurável, que nenhum médico conseguiu resolver. E, sabendo que Jesus passava próximo ao seu local, à sua casa, essa mulher foi em busca do mestre, enfrentou uma multidão que rodeava Jesus e, se aproximando dele, tocou o halo da túnica de Jesus. O mestre, naquele momento, parou e disse: alguém me tocou. Simão Pedro, um pouco indignado, falou: ora, mestre, você está rodeado por uma multidão, todos estão te tocando. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Para que nós possamos compreender essa passagem, se faz necessário entender o contexto histórico. Na cultura do povo hebreu, no período do ciclo menstrual da mulher, ela era considerada impura e nesse período ela não podia ter convivência com ninguém. De modo que se ela tocasse outra pessoa nesse período de sangramento, ela tornava essa pessoa impura. Essa pessoa teria que passar por um ritual, por um procedimento de purificação. E onde que está escrito isso? Está no livro Levíticos, no capítulo 15, versículo 19 a 30. E por que nós estamos trazendo esses elementos? Para que possamos compreender como essa mulher sofreu. Porque durante 12 anos ela foi considerada impura, uma criatura imunda, que não poderia ter contato com ninguém. Pense a solidão que essa mulher viveu. Os familiares próximos não podiam tocá-la. Mas, mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades, ela foi a Jesus, enfrentou a multidão e tocou o Mestre. Apesar de que uma mulher impura, considerada impura, se tocasse alguém, era penalizada pela cultura hebraica. E apesar disso, ela teve a coragem de tocá-lo. Só que tem um detalhe, ela não tocou Jesus em qualquer ponto. Ela tocou Jesus em um ponto específico, no halo da túnica. Por quê? Porque havia também um significado na cultura do povo hebreu para o halo da túnica. Todo homem deveria, nas bordas, ou seja, no halo da sua túnica, costurar um fio azul, um cordão azul. E esse cordão azul significava o seguinte: ele tinha a finalidade de lembrar os homens das leis de Deus e da necessidade de se cumprir essas leis. E a mulher vai lá e toca justamente nesse halo. Por quê? Porque no Velho Testamento também diz o seguinte, que todo aquele que cumpre a lei de Deus ganha a vida. E essa mulher estava perdendo a vida, estava perdendo sangue. É dito também no Velho Testamento que a vida está no sangue. Ela estava perdendo sangue há 12 anos, perdendo vida. E para conseguir a vida, o que era necessário fazer? Cumprir os mandamentos da lei de Deus. Por isso ela toca o halo de Jesus. E qual sentido tem essa passagem para nós nos dias atuais? E que relação ela tem com o poder da vontade? Quantas criaturas no mundo de hoje, de angústias e aflições, estão como essa mulher com fluxo de sangue, se sentindo como se estivessem perdendo a vida, sentindo como se a vida estivesse perdendo sentido, como se a vida estivesse perdendo brilho. Porque o livro dos Espíritos nos diz
que a causa de todas as misérias humanas está no afastamento das leis de Deus. O homem se afastou das leis de Deus. Então muitos estão se sentindo como essa mulher, como se a vida perdesse o sentido, como se não valesse a pena viver, como se não valesse apenas existir. Então essa mulher toca Jesus e o que ele diz? De mim saiu virtudes. Ora, todos aqueles que buscam as leis de Deus encontram virtudes. Todos aqueles que buscam fazer o bem se deparam com as virtudes. E Jesus diz a ela: a tua fé te curou. E que fé era essa? Era uma fé que fica sentada esperando a cura? É uma fé inerte que espera milagres? Não. A fé dela é uma fé conduzida pelo poder da vontade. É a vontade de agir. A vontade dela superou várias resistências. A vontade firme acreditou em algo enquanto ninguém mais acreditava. Superou todos os preconceitos e teve um ato de coragem de tocar Jesus, de tocar o Mestre, em busca do cumprimento das leis de Deus, em busca da vida. E a grande lição dessa passagem, então, é a fé ativa e a vontade firme. Nós encontramos uma outra passagem no livro Missionários da Luz, onde André Luiz vai nos dizer o seguinte, que todos nós aspiramos por uma vida nova. Todos aspiramos por uma vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. E, portanto, nós vivemos de braços cruzados, esperando milagres inadmissíveis. Vivemos de braços cruzados, esperando milagres inadmissíveis, segundo André Luiz. Porque sair de uma situação difícil, todos nós queremos. Sair de um momento de aflição, todos queremos. Todos nós desejamos uma vida melhor. Mas esse desejo é muito mais dos lábios, da boca para fora, do que de fato do coração. Porque às vezes, diz Emmanuel, não doeu o suficiente para querermos mudar. No caso da mulher com fluxo de sangue, foram necessários 12 anos de sofrimento. 12 anos. Para que ela conseguisse construir essa vontade para mudar. Não foi isso que Jesus falou para ela? A tua fé te curou. Ou seja, a vontade que você teve de mudar, o movimento de mudança que você fez te trouxe até aqui. Foi a tua fé que te curou. E quantos de nós não estamos na mesma situação desta mulher? E nós podemos fazer a pergunta: quanto tempo nós gastaremos para atingir também essa mudança, para construir essa vontade, esse movimento de fazer essa reforma interior em nós? Porque o primeiro passo para a mudança, o primeiro passo para fazermos diferente é a comunhão com Deus. O primeiro passo para a nossa transformação moral é a conexão com Deus. Por isso essa mulher toca o halo de Jesus. Porque quando estamos conectados com Deus, nós somos muito mais fortes. Nós somos capazes de sentir, de perceber os corações que nos amam ao nosso lado nos momentos de dificuldade. Somos capazes de nos alimentar da providência divina, da presença desses corações queridos. E a iniciativa para a conexão com Deus, em primeiro lugar, é a prece. A prece diária, a prece fervorosa, sincera. E além da prece, nos diz Emmanuel, as ações no campo do bem. Porque as ações no campo do bem são poderosas ferramentas que constroem dentro de cada um de nós a vontade de melhorar, a vontade de fazer diferente. E além desse primeiro ponto, temos um segundo ponto para construirmos essa vontade que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Kardec pergunta assim:
Qual meio prático mais eficaz tem o homem para se melhorar e resistir ao mal? Um meio prático, perguntou Kardec, como um cientista que era. E os espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo. E depois vem Santo Agostinho, com um meio prático de fato. Ele deu uma metodologia. O que ele disse? Todas as noites eu faço um checklist, uma lista das coisas que eu acertei, das coisas que eu errei, das metas que eu preciso fazer para me melhorar. E com essa metodologia do Santo Agostinho, nós conseguimos entender uma outra pergunta muito intrigante do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 909, onde os Espíritos vão nos dizer que nós podemos mudar através de um esforço muito insignificante, se tiver vontade. Então, eles estão dizendo o seguinte, que nós podemos mudar através de um esforço muito pequeno, quase zero, mas tem que ter vontade. E com essa metodologia de Santo Agostinho, nós entendemos por que operar pequenas mudanças diárias, que é a proposta dele, não é difícil. Difícil é nós chegarmos no dia 31 de dezembro, no final do ano, e fazermos uma lista de coisas grandiosas para mudar e querer acordar no dia 1º, totalmente modificado. O que nós não vamos conseguir. E levando em conta que nós não fizemos nada durante o ano para combater ou para realizar essas mudanças. Então, Kardec nos dá um meio prático de operarmos essas mudanças, e esse meio está inserido na nossa escola de estudos espíritas através da reforma íntima. Como nosso tempo já se esgotou, que nós possamos então, meus irmãos, como essa mulher que possui o fluxo de sangue, adquirir essa vontade firme através da conexão com Deus, da prece diária e das ações no campo do bem, ações na nossa esfera onde nós podemos atuar, e utilizando dessa metodologia prática do Santo Agostinho, para que possamos também, como a mulher fez, vencer a multidão exterior que nos diz todos os dias que a vida que vale a pena é a vida material. A multidão exterior que nos chama constantemente a gozar o agora, porque quer nos comprovar que o amanhã não existe. E que possamos, por fim, vencer a multidão interior, a multidão dos nossos sentimentos desequilibrados, construídos ao longo do tempo, a multidão dos nossos vícios morais e materiais e a multidão dos nossos velhos hábitos, para que possamos nós também, como a mulher fez, tocar Jesus, mas não com as mãos, mas com o Espírito, porque o Mestre está diariamente ao nosso lado, nós que ainda não conseguimos tocá-lo. Muita paz a todos. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é o servidor que serve sem cessar
para Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor, será maior. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Muito bem. Viram aí que palestra boa, maravilhosa, e falando sobre a vontade, né? A importância da gente impulsionar essa vontade. E aí depois a gente vê o Guilherme cantando aí, ó, você com Cristo, olha que legal, né? Então vamos ficar com Cristo, vamos trabalhar mesmo, vamos ter vontade que as coisas vão passar. Kardec falou para nós o seguinte, que a humanidade já realizou incontáveis progressos, que nós já estamos aí, ó, desenvolvendo lindamente a parte da inteligência, né? Nós estamos maravilhosos na parte da inteligência, mas que agora resta um progresso a realizar, que é o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, é isso que a gente está trabalhando. E queremos lembrar também que o bazar não parou, gente. Os meninos do bazar aí, ó, foram lá para aquela nossa casa maravilhosa, né? Organizaram as roupas, passaram essas roupas para frente. Eles estão aí com a nova forma de fazer bazar. Eles estão inovando também. Está sendo um bazar virtual, mas que vira material depois, né? Virtual na forma de mostrar e tudo, e depois ele se torna aí, chega na casa das pessoas que compraram essas roupas, e o que está nos auxiliando muito em manter as atividades assistenciais da casa, né? O pessoal também esteve lá, organizou aquele corredor, limpou aquele corredor. Vocês precisam ver, quando a gente retornar, muita coisa legal vocês vão estar observando na casa, né? Então, eles, né? Eu falo sempre elas, né? Mas eles, os meninos estiveram lá e deram uma limpada boa naquele corredor, né? Então, trabalho tem, viu, gente? Não quero ver ninguém triste aí falando que a casa está fechada, que não tem trabalho. Tem sim, tá? Campanha, né? A gente falou da campanha, tanto a Alta de Souza quanto o Esclarecimento Chico Xavier, realizando todos os domingos pela manhã, a prece, a vibração, envolvendo todos os nossos irmãos dos lares que seriam visitados presencialmente, mas que estão sendo visitados todos os domingos através da prece. A caravana de espíritos de luz que está sendo endereçada a esses lares. Então, vamos confiar e vamos ter vontade para poder mudar, para melhorar. Agora,
Nós continuamos aí com 52 pessoas, hein, pessoal? Avisa aí os amigos, os companheiros que ainda não entraram, que hoje é encerramento do curso. Importantíssimo para a gente, tá? Agora nós teremos um segundo vídeo intitulado O Estudo da Doutrina Espírita em Nossa Vida Prática, em nossa vida diária, a importância do estudo da doutrina espírita. E nós teremos aí o companheiro Ricardo, né, nosso irmão Ricardo, falando para nós. Vamos ouvir? Meus irmãos, uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante para todos nós: o estudo da doutrina espírita em nossa vida prática. Desde o surgimento da ciência psicológica, da psicanálise de modo geral, o que se busca é um modo das pessoas lidarem de maneira saudável com suas memórias e com suas experiências vividas. Buscar um novo significado a tudo que foi experimentado, mesmo que essa experiência seja profundamente dolorosa. Imagine uma pessoa que teve que lidar com uma experiência profundamente dolorosa, como a perda de um ente querido, um revés financeiro, a perda de um emprego, uma situação de violência. Como que essa pessoa vai lidar com essa memória? Como que ela vai se reconstruir? Especialistas então nos dizem que é através de um processo de ressignificação, voltar o olhar para dentro de si mesmo e juntar as peças como que num quebra-cabeça, que vamos alcançar o processo de cicatrização. Assim como nosso corpo físico possui imensos recursos para lidar com infecções, contusões, cortes e agressões que desequilibram o funcionamento orgânico, e mesmo assim consegue reconquistar o processo de homeostase através de uma adaptação, coagulação, cicatrização, o nosso psiquismo também possui a mesma capacidade: cicatrizar todas as feridas. É claro que não é possível voltar ao estado anterior a essa experiência, mas esse é o segredo. Afinal, é nesse processo de readaptação que alcançamos conhecimentos e condições que jamais alcançaríamos. É assim que atingimos um estado de espírito que não tínhamos antes. É aqui que entra uma capacidade que o ser humano tem que nenhuma outra espécie teria, que é a capacidade de transcender, ir além dos nossos 5 sentidos materiais, sensoriais. Mas essa é uma visão que somente quem tem fé alcança, independentemente de religião. A fé é um atributo do ser. Ela se manifesta através de aspectos culturais diversos e isso se explica através das milhares de religiões que temos espalhadas pelo mundo. Mas a fé profunda, ela vem do nosso ser, do nosso espírito, e não do nosso corpo ou do nosso cérebro. Ela vem do Filho de Deus que somos, não obstante a posição social, tradição, profissão que ocupamos. Nesse sentido é que quando superamos a nós mesmos, quando damos o nosso melhor, quando fazemos o bem no limite de nossas forças, já somos vencedores. Porque extrapolamos um limite que julgávamos não sermos capazes de transpor. Mas como vencer a si mesmo? Como transpor esse obstáculo que me separa dos potenciais que estão adormecidos em meu ser? Inevitavelmente, entramos num tema que chama a atenção da humanidade há muito e muito tempo: o autoconhecimento. Dizem que no oráculo em Delfos havia uma inscrição em grego: conhece-te a ti mesmo. E ainda, segundo a lenda, logo abaixo dessa inscrição em Delfos, havia nada em excesso. É claro que o ser humano sempre se interessou por conhecer as coisas e, principalmente, conhecer ele próprio. Mas antes de como encontrar o conhecimento de si mesmo, é importante entendermos o porquê buscar o conhecimento de si mesmo. Uma vez que o ser humano é movido pelo poder da vontade, o primeiro passo, então, seria, inevitavelmente, entender a importância dessa busca. O primeiro aspecto, que considero o mais relevante, porque é um aspecto espiritual,
ou seja, não está sujeito à impermanência ou à transitoriedade da matéria, é que o único local do universo que nos cabe de fato mudar é o nosso íntimo. Basta lembrarmos do Mestre Jesus quando disse: a cada um conforme suas obras, porque essa transformação interior que vai compor o seu pensamento e conformar o nosso destino. Se Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo na introdução, diz que o pensamento cria a vida que procuramos, logo tudo que acontece ao nosso redor é uma conformação daquilo que somos e atraímos. Porque mudar os outros é uma consequência dessa mudança interior. Ninguém muda o outro se não mudar a si mesmo. Por isso existem frases como palavras convencem, exemplos arrastam. Ou uma frase que diz ser atribuída a Francisco de Assis: ide pregar o Evangelho, se for necessário use palavras. Outro fator importante do autoconhecimento, agora aproximando um pouco mais da nossa realidade material, é o fato de você ter autonomia de seus próprios pensamentos e sentimentos. Porque um desequilíbrio nesse aspecto, se você não sabe o que quer, o que sente, o que almeja, quais os seus objetivos, você é levado pela torrente de pensamentos e opiniões que nos rodeiam incessantemente. Aqui é onde observamos o comportamento de manada. Muitas pessoas pensam dessa ou daquela forma porque outras também pensam e atestam como verdade irrefutável, mesmo que isso não faça o menor sentido. Esse é um ponto perigoso, porque nem sempre o pensamento da maioria é o pensamento mais correto. Muito pelo contrário. Jesus, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, por Humberto de Campos, no capítulo sobre o perdão, diz que agradar a todos é mera vaidade. É ir por um caminho largo, onde estão as mentiras da convenção, daquilo que convém. Ele afirma então que servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Portanto, para servir a Deus não basta querer, é preciso ter o entendimento de suas leis e colocá-las em prática. Porque aquilo que é no micro é também no macro. Conhecimento da natureza das coisas nos levará à descoberta de nossa essência, que é toda de amor e de virtudes. Mas qual é a medida desse entendimento? Jesus já nos ensinou: fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Porque Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. É o que levou Lázaro a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Se eu sei o que é ruim para mim, eu sei o que é ruim para o outro. Nesse sentido, o caminho não é outro senão o estudo. Mas qual estudo? Para essa pergunta tem tantas respostas de seres iluminados que seria um desperdício dar uma resposta pessoal. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, afirma que toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. E ao encontro dessa passagem, Allan Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só é a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Tanto é assim que citamos uma frase de filosofia grega no início dessa reflexão. Fé e razão, sentimento e sabedoria são as duas asas do progresso. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Que possamos entender que ter escolhido estudar nesse semestre
foi a melhor de nossas escolhas. Que a renúncia de alguns prazeres imediatos foram irrelevantes diante da grandeza que a doutrina espírita nos oferece, através de um estudo metódico, assim como Allan Kardec nos instruiu. Assim é a nossa Escola de Estudos Espíritas. Até semestre que vem. Muita paz e que Deus nos abençoe. Vamos lá. Aí, gente, só uma mudança. Cheguei de novo, olha aqui. Então, nós falamos das postagens aí do Instagram e do Face, vamos aí ajudar, né, nessa divulgação das atividades da nossa casa. Pessoal das obras sociais está trabalhando intensamente, né, para poder continuar com as atividades que a nossa casa possui. E quando eu falo pessoal das obras sociais, somos todos nós. Somos todos nós. Quando nós falamos, pessoal que se espera, somos todos nós. Então, lemos que cada um é importantíssimo dentro do grupo. Nós somos uma equipe mas como nós vamos no evangelho no início, né, nós não podemos deixar firmes, nós estamos crescendo juntos, né? E aqui Kardec nos fala rapidinho que há uma mudança, sim, radical, há necessidade de uma mudança radical no globo, que há uma luta inevitável, que é a luta das ideias, né? Que surgirão
nesses acontecimentos. É o que a gente está vendo, né? Não seriam mais catástrofes, cataclismas, mas seria sim as confusões de ordem moral que nós estamos vivenciando, né? Ele fala, hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Nós teremos agora o terceiro vídeo. Esse terceiro vídeo vem falar para nós sobre a convivência em família em tempos de pandemia. E quem vai estar passando esse vídeo para nós é a nossa companheira Lenir. Vamos assistir. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez estamos reunidos para juntos refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho que é nosso guia, que tem nos trilhado no caminho do nosso progresso. E hoje vamos refletir um tema muito atual, que é a convivência em família em tempos de pandemia. Nós sabemos que o Espírito, desde que ele reencarna na Terra, ele convive em família. A família, então, é a primeira sociedade o qual o Espírito é chamado a viver. E essa família, ela é toda organizada, minimamente, né, maximamente planejada no mundo espiritual, para que o espírito possa progredir e a encarnação dele ser um sucesso. Mas nós, espíritos encarnados no planeta Terra, mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso, o tema convivência em família, ele é tão importante para nós, porque engendra a problemática das dificuldades que enfrentamos nessa convivência. E hoje, em tempos de pandemia, pela quarentena, a família ela é chamada a viver junto, a viver com. E esse viver com o outro, ele envolve muitos problemas, porque da mesma forma que nós temos as dificuldades íntimas e pessoais, o nosso filho, o marido, a esposa, todos também têm suas dificuldades íntimas, o que faz com que esse viver com seja tão problemático. Mas vamos iniciar vendo um pouco, ou relembrando o conceito de lar. O que é o lar? Né? O que é esse cadinho de luz chamado de lar? Agora, se ele é um cadinho de luz, qual a dificuldade de se viver em família? Por que apresentamos tantas dificuldades em nossa convivência em família? E essa convivência em família, esses desafios, eles se tornam um entrave à paz doméstica, porque dentro do lar nós já tínhamos antes da pandemia as dificuldades em dialogar, dificuldades de se fazer entendido, dificuldade de realizar algo juntos, dificuldades na convivência com os gostos, os hábitos e vontades, dificuldades de comunicação. Agora, nesse momento de quarentena, o Brasil e o mundo inteiro viu essas dificuldades aumentarem. De acordo com fonte do Estado, o Estadão e o Globo, vimos que nos meses de março e maio, a busca por advogados para divórcio cresceu 177% no Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Portugal, Austrália e África do Sul. Houve também um aumento nos índices de violência contra a mulher e registros de agressões e abusos contra idosos e crianças, com aumento de 40% nas denúncias aos 180. Agora vamos voltar àquela primeira pergunta. O que é o lar?
Para entendermos essas problemáticas, essas dificuldades, nós vamos buscar os apontamentos de Jesus, anotados no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neo Lúcio, quando Jesus responde a Simão Pedro: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Se é a escola das almas, numa escola há aprendizagem. Cada dia no lar é uma aprendizagem. O que torna o lar, na maioria das vezes, um cadinho de luz ou um forno preparador. Um cadinho de luz porque o amor entre os irmãos, de avós, então é um cadinho santo. Mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, é um forno preparador, onde esse amor ainda não depurado se torna fonte de agressões, de desrespeito, de intolerância e incompreensão. E Jesus ainda continua nos esclarecendo. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é um recurso espiritual para que os espíritos possam transformar os sentimentos de antipatia, sentimentos antifraternos, em sentimentos simpáticos de fraternidade e de amor ao próximo. Somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Uma mensagem que nos fala no livro Consolador de Emmanuel, coloca que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento do caráter, uma vez que os espíritos encarnam na Terra e têm o lar como a primeira sociedade. Os pais são, então, os primeiros professores. E o primeiro dia de vida é a primeira aula do filho. Então, os pais, com a sua vivência, com aquilo que eles receberam, a educação que eles receberam dos seus pais, vão passar para frente o ensinamento para os seus filhos. Acontece que, muitas vezes, os pais também precisam de uma reeducação, de receberem novamente as bases do sentimento, da tolerância, do bom sentimento, da tolerância, da compreensão, do respeito ao próximo. E isso nos traz o processo de reforma íntima. Emmanuel esclarece que os estabelecimentos de ensino não estão aqui para fazer a tarefa dos pais, né? Só o Instituto da Família pode educar. Os estabelecimentos de ensino ensinam, né? Instruem, mas a educação é uma base que se recebe lá no lar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Isso aí, quem nos esclarece é Emmanuel. E ele ainda vai mais além quando ele pergunta, né, na pergunta 112, no livro Consolador de Emmanuel, como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte, que é o Evangelho, e um só modelo, que é a personalidade excelsa do Cristo. Então, Jesus, o Cristo de Deus, é o nosso modelo. Com ele, com seus ensinamentos, os pais, a família vão ter condições, base com as lições do Evangelho, para poder renovar, melhorar, progredir. Então, a missão dos pais, de educadores, de grandes educadores, ela é lembrada por Santo Agostinho numa mensagem dada em Paris no ano de 1862, e que ele esclarece aos pais que a tarefa não é tão difícil quanto se imagina. Não exige o saber do mundo,
tanto o ignorante como o sábio podem executá-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, permitindo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, para entender a problemática que envolve a convivência em família, é necessário que nós entendamos quem são os nossos familiares. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem sou eu na fila do pão, vamos assim dizer, né? Quem é o meu irmão? Que laços unem a nossa família? Então, nós vamos pegar no livro Leis de Amor, de Emmanuel, em que pergunta o que foram, em vidas anteriores, os pais. Aqueles pais problemáticos, os pais despóticos, quem são eles? E Emmanuel responde, quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos a ignorância e a intolerância. Por isso que a ação educativa dos pais de hoje é tão importante, porque vai influenciar, na próxima encarnação da criatura. E quem é o filho rebelde? O filho rebelde, vicioso, é o irmão que arrojamos um dia a intemperância e a delinquência. E a filha desatinada? A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. E os parentes abnegados? Porque na família não existe apenas laços antifraternos, tem aqueles laços fraternos, que são encarados, que nos envolvem, nos protegem, aquelas pessoas com quem nós podemos contar. Quem são esses parentes? Os parentes abnegados, em que nos escoramos, são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando reconforto da segurança recíproca. Isso também está lá no livro Leis de Amor, de Emmanuel. Então, compreender esses desafios no lar é ponto importante para que nós, espíritas, possamos viver melhor dentro do nosso lar, principalmente na aplicação dos princípios do Evangelho de Jesus. E esses princípios, quais são? Quais são eles? Fazei às pessoas tudo o que desejais que vos façam, porque tal é a lei e os profetas, ensinamento de Jesus, anotado pelo evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 12. E ainda tem mais, Lucas, no capítulo 6, versículo 31, recorda as palavras de Jesus quando ele fala: tratai todas as pessoas como desejaríeis que vos tratassem. Tratar as pessoas como desejaria que nós fôssemos tratados. Chico nos traz uma mensagem, né, que ele nos fala de André Luiz, para que nós possamos tratar os nossos familiares, ou passarmos a tratar os nossos familiares como nós tratamos as visitas, com aquele, por favor, né? Me dá licença, muito obrigada. São palavras mágicas que, ditas naquele momento, têm um peso de afetividade e de o amor que cobre uma multidão dos pecados, né? Pode ter acontecido os maiores desarrazoados dentro de casa, né? No convívio doméstico, mas ao influxo da palavra, muito obrigada, por favor, com licença, os laços se rompem, os laços antifraternos, e começa dali para frente a reinar um pouco mais de paz, né? De amor, de união entre os familiares. Então, a aplicação dos princípios evangélicos compete aos pais cristãos aplicar esses princípios na educação dos filhos. Lembrando que ele, Jesus, aplicava esse princípio, né, o amor, dosado com a energia serena no trato educativo com as criaturas, né? Então, é o amor com energia. A verdadeira educação que os pais podem dar aos filhos tem que compreender o princípio da disciplina e do amor. Tudo tem que ser disciplinado.
As relações têm que ser disciplinadas. Não aquela coisa rígida que é imposta, mas aquela disciplina coerente, consciente, né? Aquela que realmente vai trazer um bem-estar para todos. Então, veja bem, essa disciplina, ela não pode reinar em algo que vai ferir, nem rigor que fira, desrespeite, magoe ou menospreze os sentimentos, nem relaxamento que transforme em déspotas, caprichosos, irresponsáveis, carentes de limite. Essa disciplina precisa de conhecimento, decisão, competência, religião. E olha que religião, não basta nós termos a religião, nós temos que professá-la. Ela tem que estar dentro de nós. O diálogo, com fortalecimento da fé, o bom ânimo e um ideal superior. Então, são tantas coisinhas mínimas que fazem com que as pessoas possam viver bem. E agora, em tempos de pandemia, nessa quarentena, onde nós temos que conviver mesmo mais tempo no dia com os nossos familiares, mais dias na semana, meses, já estamos com 100 dias nessa quarentena. Então, o que cabe a nós, principalmente a nós, espíritas? Veja bem, saber ouvir e aceitar o não. Aguardar o momento para ser atendido. Não ter todas as vontades satisfeitas, nós vamos refletindo. Aprender a partilhar objetos e escolhas. Ser paciente ante os problemas diários. Manter-se resignado nas situações que não possa mudar. Tem algumas situações que nós não podemos mudar. Então, com isso, nós não vamos fazer um cavalo de batalha. Vamos ter essa aceitação. Desenvolver aceitação às diferenças. Ninguém pensa igual a nós. E a maneira do outro pensar tem que ser respeitada. Crescer na obediência, né? Nós temos que ser obedientes. Principalmente obediente às leis divinas. Exercer a liberdade com disciplina. E essa liberdade é o entendimento que a nossa liberdade encerra no limite que começa a liberdade do nosso próximo, do filho, da esposa, do marido, e tudo isso tem que ser respeitado na convivência doméstica. Abrir mão de pontos de vista em prol da paz da família. A família é o foco, né? Hoje o ponto focal é a família. Então, todos os esforços para manter a paz na família são importantes. E, acima de tudo, para nós, espíritas cristãos, realizar assiduamente o culto do evangelho no lar, numa asepsia espiritual. Importante. Às vezes, nós esquecemos do culto, do poder de limpeza do culto, porque tira da atmosfera doméstica aqueles outros espíritos desencarnados que se afeiçoam a nós, são atraídos pelas nossas tendências. E aqueles espíritos inferiores, através do culto, ou eles são esclarecidos, ou eles vão embora. E nós ficamos mais próximos dos espíritos superiores, que nos conduzem no caminho do bem. Em suma, para encerrar a nossa reflexão, vamos ficar com o mandamento maior de Jesus, o Cristo de Deus, que nos diz: amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Eis o segundo, semelhante ao primeiro: amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Muita paz. Jesus nos abençoe. Semear onde você for, a semente do amor,
como o mestre ensinou, poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Pôr do sol, natureza é luz, amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz. Corações sempre a paz a semear, plantando novos sonhos no mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor. Siga caminho do Cristo, brilhe sua luz interior. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer:
brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz, isso aí, Guilherme. Gente, nós já estamos caminhando para o final, né? Já está dando a nossa hora. Queremos dizer aí para todo mundo se fortalecer, para todo mundo se unir, que nós estamos juntos, sim, que nós formamos essa família, né? Leni falou aí sobre a importância da família, cada um cuidar da sua família, né? A família espiritual, a família corporal, a família. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E a nossa família, né? A Casa Eurípides Barçanufo. Não é assim que as pessoas falam, vocês são lá do Eurípides? Nós somos lá do Eurípides. Formamos a família Eurípides Barçanufo. Então, a grande importância da gente estar conectado, né? Nós teremos agora esse período de recesso dos estudos, né? Esses estudos que nós fazemos da Escola de Trabalhadores, porém, o trabalho na Casa Espírita continua. Peço a todos os trabalhadores novamente que assistam às reuniões públicas. Nós que estamos lá e agora com um número mais reduzido ainda, né? Nós tivemos que reduzir o número, nós estamos aí no número de 3. Nós precisamos da vibração de vocês aí de casa, né? Então, no momento do passe, lembrem que vocês são os trabalhadores do passe, são os trabalhadores da desobsessão. Então, vibrem, façam a prece, logicamente com todo o equilíbrio necessário. Nós estamos em nosso lar, tá? Então, a prece, ela cabe em todo lugar, tá bom? Mas nós não estamos trabalhando mediunicamente dentro da nossa casa. Então, o pessoal aí que tem a sensibilidade da mediunidade, fica antenado. É prece, é mandar energia boa na hora do tratamento. É isso que a gente está pedindo para vocês. Tá bom? Então, tem que seguir a reunião pública, como preparação. 19h30, nós estamos aí estamos mandando o link, né? Para que a gente possa entrar e assistir o Evangelho e participar do tratamento à distância. Então, nós pedimos esse auxílio, coloquem o nome de vocês, coloquem que são trabalhadores. Nós estaremos aí verificando, né? Quem está participando. Não com o intuito de cobrar de vocês, não, é porque a gente, sabendo dos nomezinhos que estão ali, quem está nos ajudando, dá uma força que vocês nem imaginam na hora do trabalho, e a gente precisa dessa força, né? A gente está falando lá para a câmera, né? A luzinha da câmera lá do celular dos meninos, e a gente não está vendo o pessoal no salão, mas temos a certeza que os espíritos estão lá e estão trabalhando, né? Quarta-feira foi ótimo. Uma grande parte de vocês estava presente, então a gente sentiu a energia lá durante o tratamento. Foi muito bom, tá bom? Encerramos então esse semestre. Próximo semestre nós estaremos retornando, provavelmente, nós vamos retornar desta mesma forma ainda, né, de forma online. Estaremos voltando quando for permitido a gente voltar de forma presencial, segura a todos. Nós somos trabalhadores do Cristo, mas nós temos que cuidar do corpo também, né? Cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos fazer aí os cuidados necessários que a gente precisa ter. Lembrando novamente, Kardec, que nós estamos saindo da fase infantil, passando a fase da adolescência, para podermos atingir o mundo aí que a gente está almejando. Então, muitas coisas estão por acontecer, coisas boas. Kardec fala que é coisa boa. E a gente precisa acreditar. É o progresso de todos nós. É o progresso do planeta, é o progresso da humanidade. Então, vamos confiar que tudo vai passar. É um turbilhão, a gente está no meio. Nós pedimos para estar aqui nessa época, presenciar essa mudança. E sabemos que para mudar é necessário vir uma confusão aí, né? Tem que vir à tona para poder fazer essa limpeza. Então, os planetas, eles são solidários uns aos outros, e a humanidade também é solidária uma à outra. E agora, agradecidos a todos vocês, né, que estão aí junto conosco,
Agradecido aos espíritos amigos, a Eurípides Barçanufo, que não nos abandona jamais, está sempre do nosso lado. Agradecidos aos estudos que nós temos, a Kardec, que nos legou esses livros, né, aos outros que vieram pós-Kardec, aos espíritos que trazem as mensagens através dos médios de psicografia, de Chico, de Divaldo, de tantos outros que vêm nos fortalecer. Nós vamos, então, encerrar esse momento. Lembrando aí os meninos, né, a Amanda e o Vitor, que tá sempre aí puxando as orelhas para a gente não esquecer, amanhã tem campanha, não tem, Vitor? Tem campanha, não tem, Amanda? Eles mandam o link para a gente poder entrar e assistir a reunião da campanha logo pela manhã, tá bom? Então, vamos nos lembrar de Mãe Maria Santíssima, aquela que nos ampara, que nos auxilia, grande advogada. Vamos lá. Logo após a música, nós teremos a prece, e logo após a prece, nós faremos a nossa música, o hino Eurípides, de mãos dadas, hein? Quero ver todo mundo dar a mão aí virtualmente. Busquemos então agora entrelaçar-nos, buscarmos sentir a presença de Maria Santíssima entre nós, de Jesus, o governador planetário, aquele que nos ama e nos protege,
que nos encaminha na estrada do bem. Lembremos-nos de Eurípides Barçanufo, que nos traz tantos ensinamentos, e sintamos a aproximação dos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, da nossa casa espírita, que estiveram aqui entre nós, erguendo trabalhos, mostrando-nos com a experiência deles como deveríamos trabalhar na seara do Cristo de Deus. Esses trabalhadores que deixaram as sementes para que pudéssemos depois regá-las, a fim de darem frutos. Esses trabalhadores estão conosco constantemente em nossas tarefas. Mesmo nessas tarefas, através da tecnologia, eles estão ao nosso lado. Eles estão nos incentivando aos estudos. Quão é importante, meus irmãos, estudarmos. Quão é importante nos prepararmos para melhor servir ao Cristo. E hoje, no nosso encerramento, nós estamos agradecidos à proteção recebida durante esse semestre, que para nós foi turbulento, mas que para os espíritos amigos foi de crescimento espiritual. Vamos continuar ligados, vamos continuar mentalizando toda essa equipe, toda a nossa casa, dando a nossa cota de participação, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa vontade de vencer, e nunca nos esquecendo dos nossos irmãos que padecem hoje as dores do corpo físico, as dores do espírito, a perda dos seres amados, as problemáticas vivenciadas na família, as problemáticas no campo profissional, que possamos doar neste momento muita luz, meus irmãos, muita luz a todos os lares do planeta, a todos os hospitais que hoje trabalham incessantemente em favor da vida, buscando salvar vidas. Que todos os nossos irmãos da linha de frente possam ser amparados pelos grandes médicos espirituais. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos companheiros espirituais que atuam constantemente em nosso planeta Terra, auxiliando e aliviando a todos os nossos irmãos. Pedimos por aqueles que agora chegam à pátria espiritual, que deixam seu corpo físico aqui na Terra e retornam à verdadeira vida, que eles possam compreender a importância do momento e que nós outros possamos irradiar amparo, consolo a todos aqueles que aqui permanecem, bem como a todos nós, nos fortalecendo. Vamos dar as mãos, vamos seguir em frente, vamos trabalhar constantemente, em nome de Jesus, por Jesus, para a implantação do reino de Deus sobre a terra, trabalhando em nós a humildade, a paciência, a caridade em todas as suas formas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus permaneça conosco, que Jesus penetre todos os lares, que possa estar com cada um dos nossos irmãos neste momento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade.
Cantemos, meus irmãos, cantemos. Irmão da caridade, nossa alma se canta nos sons dessa canção. O hino se levanta, os passos recebendo em prol dessa igualdade. Tem mais um envolvendo em nós boa vontade. E como é bom se ter na fonte da esperança o que nos vem fazer mais doce essa lembrança. Mil flores vão ser lindo em tal fraternidade, nas mãos que vão se unindo, ofertam caridade, desperta nosso ser com essa chama tua, nas lutas do dever. A vida continua e o nosso agradecer há de buscar-te além. Ele feliz, nossa novo apóstolo do bem, e o nosso agradecer há de buscar-te além. Ele feliz, nossa novo apóstolo do bem. Muito bem, pessoal. Aguenta só um tiquinho. Eu chamei a dona Lourdinha para dar um tchau para vocês, né? Vocês também têm que receber o tchau dela. Ela estava assistindo ali em cima. Corre, vó. Tô mandando ela correr, mas não pode correr não, se ela cair da escada. Espera um pouquinho que ela só vai dar um tchauzinho para vocês, né? Eu acho que... Então vem cá. Vem cá. É porque tá dando delícia. Dá tchau aí pro povo. Abaixa a câmera. Oi, meu pessoal, tchau. Ó, um abraço para todo mundo, muita saudade de todos, viu? Que Jesus abençoe a todos nós, viu? Tô com muita saudade. Ela veio correndo, tadinha. Gente, abraço a todos e vamos trabalhar. Beijo, ó. Fiquem com Deus.